Posso, já é interessante colocar a compartilhamento de tela? Sim, pode colocar. Aí eu vou incluindo aqui. Pessoal, boa tarde a quem está nos acompanhando aqui no Facebook, ou também quem vai ver esse vídeo posteriormente. Hoje eu me organizei junto com a professora Renata. A professora Renata está aqui com a gente já. A professora Renata, ela é graduada em fonoaudiologia, ela é doutora em engenharia biomédica e pós-doutoranda pela Unifesp em engenharia biomédica. Ela estuda muito essa questão comportamental, a questão de comunicação, a teoria polivagal, que o nosso grupo de pesquisa tem estudado isso. Ela é uma pessoa que entende muito desse assunto. Então, hoje ela reservou um período do dia dela, eu até já agradeço, professora, por estar aqui com a gente, tá? E ela organizou alguns slides de uma maneira bem carinhosa. Ela é uma pessoa que é muito aberta, né? Eu gosto muito dela, apesar de conhecer não tanto tempo ela, a gente percebe que é uma pessoa muito comunicativa. Aquilo que ela estuda, ela aplica para ela mesma, né? E para os outros também. Isso é muito interessante. Tá? Professora, fica à vontade, se quiser apresentar seus slides aqui, tá? Eu vou adicionar, aí você fica à vontade para estar falando com a gente, tá? Tá ótimo. Só vou me organizar aqui para eu ver os slides e olhando o que eu vou apresentando. Aqui, pronto. Acho que vai ficar melhor assim. Professora, você prefere que quando você estiver apresentando a aula, você não vai conseguir ver o chat. Se alguém fizer alguma pergunta, você quer você quer responder depois da aula ou pode ser durante? O que você prefere? Então, Vitor, eu falo assim, que a dúvida, ela surge naquela hora daquele assunto. Depois que passa, às vezes perde o sentido de explicar. Então, eu gostaria que toda dúvida que tivesse fosse falada na hora que eu estou explicando. Que às vezes a gente pode complementar e já aproveitar ali o momento. Ok. Professor, então, eu vou retirar minha imagem e o meu áudio, tá? Se alguém perguntar, eu ligo o meu áudio e pergunto aqui, tá bom? Professor, se por acaso cair a conexão, Vitor, me manda pelo WhatsApp que caiu alguma coisa assim, porque às vezes não aparece de imediato pra gente. Tá, fica tranquila que eu te aviso e me organizo aqui. Fica tranquila, tá? Tá ok, então. Obrigada. Obrigado você, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Como o Vitor falou, eu sou Renata, eu sou fonoaudióloga. Eu estou fazendo pós-doutorado em engenharia biomédica pela Unifesp e eu sou doutora em engenharia mecânica na Unesp. Então, vocês vão perceber que muito do meu vocabulário tem a parte corriqueira, de como se eu estivesse explicando de forma informal para uma pessoa leiga, e tem a parte técnica. Por quê? Porque eu divido o meu tempo em dois eixos, no acadêmico, com a pesquisa, mas eu também atendo em consultório. E aí, nessa relação do paciente, terapeuta, a gente acaba usando uma linguagem mais informal. Então, você vai ver que eu vou tentar misturar essas duas linguagens. Quem, por acaso, estiver assistindo e não conhecer muito, pode perguntar ou tiver alguma dúvida, que eu estou à disposição, tá bom? Então, vamos começar. Aqui é um pouquinho do meu currículo, com o que eu trabalho. Na clínica, eu costumo trabalhar muito com o biofeedback de variabilidade e com o neurofeedback, tá? Então, vamos partir do conceito, o que é comunicação? Comunicação é um ato social que a gente utiliza para se relacionar com outras pessoas. E ele parte da intenção. Quando a gente vai falar, existe a parte racional e a parte emocional do que nós estamos falando. A parte racional é o conteúdo, é a organização da linguagem, da mensagem que a gente está passando. E a parte emocional é o cunho que a gente do sentimento que a gente está querendo passar. Se eu estou tranquila em estar falando sobre isso, se eu estou nervosa, se eu estou ansiosa, que faz parte da comunicação. Então, a gente fala que a comunicação, existe duas saídas, né? Output. Existe a parte verbal, e aí sim, a parte verbal é a parte da fala, é o que sai, que é o que é emitido. Como que é a parte verbal? Tem a respiração, que não tem nada a ver com a parte de variabilidade, né? A gente nem fala sobre isso, imagina.
E tem a parte da musculatura, a parte periférica, que envolve o músculo da prega vocal. Então, a gente inspira, e aí aquela inspiração sai, através da vibração da prega vocal, no ato da fala. Mas também existe a comunicação não verbal. O que é? É aquela expressão corporal. Não tem aquele termo que a gente fala, o corpo fala? Então, o corpo fala. Se a gente estiver nervoso, o corpo vai demonstrar isso. Se a gente estiver calmo, se a gente estiver muito ansioso. Então, o que é a comunicação? Comunicação é uma integração de resposta fisiológica que envolve o ato motor, que sai em forma verbal, e tem a parte social, porque a gente se comunica para poder interagir com as pessoas, tá? E aí a abordagem, quando a gente vai fazer essa análise, a gente começa a ver quais são os operantes, o que está envolvido nessa comunicação. Então tem o ato motor, o ato verbal e de linguagem também, e o ato social. Então, eu organizo o meu pensamento no que eu vou falar, na mensagem que eu quero transmitir. A gente faz aquela relação do eixo sintagmático, selecionando as palavras que a gente vai utilizar para emissão oral, e o social, que é para fazer com que a outra pessoa nos entenda. O reflexo de tudo isso é fisiológico, porque a gente anseia por falar, anseia por comunicar. E a gente não fica pensando, agora eu vou abrir a boca, agora eu mexo a língua, não. É todo um automatismo fisiológico. E essa integração dessa emoção que eu quero passar quando eu estou falando, o meu desempenho, o meu sucesso no que eu estou comunicando, envolve o meu controle, porque se eu começar a falar assim, ninguém vai me entender. Eu tenho que ter um controle do ato motor e do que eu estou querendo transmitir. Se eu falar coisas desconexas, também ninguém vai me entender. E, ao mesmo tempo, tem que ter a atenção. Por quê? Quando a gente fala de interação social, é pelo menos um mínimo de duas pessoas. Então, um está comunicando e o outro tem que ter atenção, tem que ter um foco naquilo que a outra pessoa está transmitindo. Então, por isso que a gente fala que é um conjunto essa abordagem. O conceito da gente trabalhar a variabilidade, a teoria polivagal relacionada ao comportamental, ou seja, quando a gente estuda na parte acadêmica muito a parte da variabilidade, a gente vê o efeito fisiológico, biológico, eletrofisiológico no corpo. Mas a gente pode usar todo esse conhecimento para modificar o comportamento da pessoa frente a alguma reação. Essa parte que a gente fala dessa modelagem operante, que a gente vai começar a fazer o sujeito a entender como ele funciona e como ele pode otimizar essa hemodinâmica, essa homeostase, vem da ciência da psicofisiologia aplicada. O que é a psicofisiologia aplicada? É a relação entre os processos psicológicos e fisiológicos. O processo psicológico, ele aparece no comportamento nosso. A forma como a gente pensa é reflexo das nossas atitudes e vice-versa. Então, o que acontece? A psicofisiologia vai estudar isso, a interação entre a reação psicológica e a fisiológica. Então, toda mudança no nosso estado fisiológico, tanto seja na frequência cardíaca, seja na velocidade do ato motor, da fala, do nosso comportamento, é acompanhada por uma mudança no estado mental. Seja ela consciente ou inconsciente. Isso é muito importante, porque muitas das nossas atitudes podem ser de forma inconsciente. É o ideal? Não. O ideal é que a gente tome atitudes, que a gente faça ações, que a gente consiga prever qual que é o resultado. Então, o ideal seria que fosse de forma consciente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma contração do músculo facial, seja do risório, alguma coisa, eu estou transmitindo uma emoção. Então, a relação da contração da musculatura tem a ver com o lado emocional. E que a gente, conscientemente, tem percepção se a gente está bem ou não está. Para vocês vão aparecer alguns comentários, quando eu dou aula, às vezes, alguns exemplos bem práticos, assim, eu gosto de dar. Então, para não esquecer no raciocínio lógico, teórico, eu gosto de colocar umas dicas para eu lembrando os exemplos, tá bom?
Então, como o Vitor falou, a parte de fisiologia, de variabilidade, vocês estão craque, vocês estudam tudo, vocês sabem muito bem. Eu vou só dar uma revisada para, se alguma pessoa de alguma outra área, ou que não tenha tanto conhecimento assim, esteja começando agora, entender o nosso raciocínio. Eu não vou aprofundar, mas eu vou pelo menos criar um raciocínio lógico, tá bom? Então, dentro da fisiologia, existe o sistema nervoso, ele pode ser central e periférico. Quando a gente está falando da parte de variabilidade de frequência cardíaca, da teoria polivagal, a gente ainda usa um pouquinho da parte de córtex, mas a parte de variabilidade, a gente vai falar muito do sistema nervoso periférico, que é somático autônomo, mais para o autônomo, que existe o ramo simpático e parasimpático. Então, aqui são as funções do simpático e parasimpático. Qual que é a função do simpático? O simpático é aquele que reage ao momento. Ele reage, ele vai responder a algum estímulo ou alguma situação que você está passando. Ele te tira daquela situação de tranquilidade. Ele te coloca numa mudança. O parasimpático, ele vem para ajudar o simpático, fala assim, opa, mudou, você está reagindo, mas vamos tentar manter o equilíbrio. Você pode reagir, mas mantendo um equilíbrio, sem ficar naquela ativação total, tá? Então, como que funciona a hemodinâmica, a homeostase? É o equilíbrio entre os dois, entre o simpático e o parasimpático, tá bom? Então, eu não sei se tem o pessoal da fono, mas eu gosto sempre de dar um detalhe, é o seguinte, a saliva, que as fonos principalmente trabalham muito, é uma das poucas funções que sofre influência direta, tanto do simpático como parasimpático, tá bom? Porque geralmente fala assim, o simpático, você vai ficar tenso, o parasimpático vai ficar calmo, um aumenta a pupila, outro diminui. E existe, né, tem uns desenhos que você acha no Google falando a ação do simpático e do parasimpático, mas a saliva sofre influência dos dois, tá bom? Influência direta. Então, o simpático vai ser aquele que vai fazer a gente responder ao momento, a uma situação. E aí existem várias formas de você enfrentar essa situação. O pessoal da psicologia se utiliza até do termo estratégias de enfrentamento, tá? Então, se você às vezes lê num livro, alguma coisa assim, às vezes não for muito da sua área, você já vai se familiarizando com esses termos. E o simpático é aquela reação de curto prazo. É como a gente falasse de sobrevivência. A gente está nos protegendo, a gente está reagindo, está mostrando quem a gente é. Está mostrando, opa, peraí, eu estou aqui, ó, estou respondendo. O parasimpático, ele já vai controlar a situação de forma de dizer assim, você está respondendo, você não precisa ficar assim, gritando o tempo todo, tô aqui, tô aqui. Você pode acalmar, tranquilizar, tipo assim, já te viram, vocês já vão te dar a sua vez, entendeu? Então, ele vai fazer essa parte de recuperação, de você pode reagir a uma situação, mas depois você tem aquele processo de digerir internamente o que aquilo te causou, o que aquela vivência, o que aquele momento, aquela situação lhe causou. E o parasimpático, a gente fala que ele é necessário a longo prazo. É muito interessante isso. Quando a gente reage, é a curto prazo. E, alguém gritou comigo, eu olhei. Mas a longo prazo, aquela permanência daquela situação, que é necessária até para a sobrevivência, ela é mais a longo prazo, que aí é a função do parasimpático, tá? Então, dentro da fisiologia, existe, né, a gente fala do eixo SAM, o eixo HPA. Então, o eixo SAM, ele tem muito a ver com essa parte de adaptar a intensidade e a duração que aquela ameaça, aquela situação está nos causando. Por que é importante? Eu não vou pegar a parte tanto de fisiologia, eu vou explicar em que situações isso pode ser importante de ter essa visão desse eixo. No caso de um atleta ou numa parte de estimulação cognitiva, essa adequação do eixo SAM, essa adaptação dele, fazendo-nos reagir, é muito importante, porque ele vai estar diretamente relacionado ao nosso desempenho, principalmente de atenção, de manter essa ativação, tá bom? Por outro lado, o excesso dessa ativação, ela pode ser uma ameaça, porque ela pode causar um trauma tão grande, um enfrentamento tão ativo, que pode causar reações psicológicas e emotivas que não são saudáveis. E o que acontece?
Também o eixo SAM, ele vai fazer com que certas reações de proteção do corpo, ela possa surgir. Qual que são as reações que a gente fala que, de certa forma, nos protege? É quando a gente fica com aquela falta de ar, como se tivesse aquela dor torácica, como assim? O que o corpo está dizendo? Ele está querendo dizer assim, para que você não está aguentando. Ou aquela tontura, aquela falta de ar. Então, tudo isso vem de uma reação inadequada, que não está fazendo bem para a gente. E esse excesso dessa ativação, ela suprime a ativação parasimpática. É quando a gente sente aquela falta de ar, mas não consegue fazer voltar o ar, não consegue sentir, não consegue se acalmar. Então, o baixo tônus parasimpático, ele vai afetar na forma de restaurar o equilíbrio. E isso se manifesta muito no momento do sono, que a gente, quando a gente trabalha com neurofeedback, a gente fala muito da importância do sono restaurador. Da parte de variabilidade, a gente fala da parte da melhora do sistema autoimune. E na parte de neuro, a gente fala do sono restaurador. O eixo HPA, ele tem a relação dele mais com a amígdala, mais com cortisol. Ele é responsável por aquele feedback negativo. Então, quando a gente reage intensamente a uma situação, é lógico que tem uma secreção hormonal muito grande. E pela localização dele, do hipotálamo, está muito próximo da amígdala, a gente tem uma reação meio que emocional. E por isso o impacto desse feedback negativo, desses traumas, de toda essa manifestação de cunho emocional e psicológico. Essa ativação em excesso também, que a gente fala assim, quer ver um exemplo? Aí a gente começa a juntar o comportamental com a parte fisiológica. Então, a gente escuta muito isso. Ai, a pessoa está muito ansiosa e está comendo muito. Ou está muito, quando eu fico muito ansiosa, eu não tenho vontade de comer. Ou então, quando eu tenho uma briga, eu fico muito nervosa, compromete a minha relação, a minha vida afetiva, sexual, envolve o crescimento. Então, a parte do HPA, ela vai envolver a aprendizagem de respostas condicionadas de medo. O medo nem sempre é negativo, o medo pode ser positivo, pode ser aquele medo que nos protege. O excesso daquele medo vai fazer mal, tá bom? E o excesso o aumento do cortisol, ele vai suprimir o controle do pré-frontal. Olha que lindo isso. Como eu falei anteriormente, a comunicação tem que ser um ato consciente. Eu tenho que ir sentindo como a pessoa está entendendo o que eu estou explicando para criar uma linha de raciocínio coerente. Então, o que acontece? Quando eu estou agindo muito emocional, eu não consigo pensar nas minhas atitudes, no meu movimento, no que eu estou falando, na minha reação comportamental. A gente utiliza o termo que é um sequestro emocional, um sequestro da amígdala. Por quê? Porque a amígdala está tão ativada que ela inibe o pré-frontal. O pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisão, pela função executiva e pela atenção. Então, por isso que é muito importante essa relação, que foi quando eu chamei o professor Vitor para explicar sobre a variabilidade de frequência cardíaca e a tensão auditiva. Porque a amígdala, ela, se estiver muito ativada, ela vai inibir o pré-frontal, que é onde ele coordena a nossa atenção. E aí, em excesso, a amígdala ativada em excesso, ela vai interromper essa função de feedback negativo, que vai influenciar no retorno do hipocampo, aquela relação do hipocampo com o hipotálamo. Aonde a gente vê isso? Sabe quando a gente vê num The Voice, um programa The Voice, e que a pessoa treinou aquela música, na hora que vai cantar dá um branco? Ou aquela criança que estudou para a prova, e na hora que vai fazer a prova dá o branco? O branco, o que é isso? É excesso de ativação da amígdala. E aí ela altera esse feedback negativo do hipocampo para o hipotálamo. E aí surge esse resultado que é o branco, a pessoa não lembrar o que estudou. Então aqui tem o mecanismo barorreflexo, que vocês devem saber, que é interessante ter frequência cardíaca alinhada com a respiração. Falando de comunicação, e
Aqui a parte de arritmia sinusal, a importância de controlar todo a fase zero que a gente fala, né? Essa regularizar, deixar em sincronia a frequência cardíaca com a respiração e isso otimizar a ativação via vagal. E aí, consequentemente, melhora a variabilidade de frequência cardíaca e a coerência cardíaca também. E aí, geralmente, as pessoas leigas, eu gosto de colocar assim, que a coerência cardíaca, ela é uma onda resultante do sentimento, do pensamento, que juntos ele causa uma homeostase fisiológica e causa essa onda resultante bonita. Que aqui eu acho que não... Aqui, ó, que eu gosto de colocar, elas mexendo sempre em sincronia. Então, como é importante, a comunicação, ela é um ato que a gente tem que ter ciência do que a gente está fazendo. E aí, entra naquilo assim, a gente sabe que o trato solitário, ele fica no... perdão, que os baroreceptores, eles ficam no trato solitário. E anatomicamente, é muito perto das vias límbicas, por isso essa reação tão rápida, tão conexa. E aí eu ia falar que eu me cortei anteriormente sobre comunicação. Uma vez eu fui dar uma aula para um pessoal que nem era para professores, sobre a parte da disfonia funcional, para o professor que perde a voz, pelo excesso de tensão na região muscular que causa uma utilização da voz de forma inadequada. E a gente faz toda aquela dinâmica que nem tem da poda neural, eu faço da variabilidade de frequência cardíaca, mostrando o que é. Então, às vezes, eles fazem movimento, dão a mão, e faz um ritmo mais acelerado, que aumenta a pressão. E aí, nessa dinâmica, foi um momento tão gostoso, em que eu tive um feedback tão legal, que eu utilizava assim, vocês vão refletir, né, falava das veias das artérias, eram as pessoas, e no meio tinha gente passando. E eu falava que esses limites, eles iam refletir a velocidade das pessoas passando no meio, né, que seria a pressão sanguínea. E aí eu comecei a falar que eles eram barorefletores. Isso é tão gravado no meu sistema límbico, na minha linguagem, na minha comunicação, que esses tempos eu fui assistir foi uma palestra que eu fui dar lá na região dos lagos, que em vez de falar baroreceptores, eu utilizei barorefletores. Por quê? Porque eu estava tão animada falando na palestra que a hora de selecionar a palavra, veio a palavra que eu tinha um sentimento maior de emoção, de um pensamento positivo. Aí, em vez de ser baroreceptores, veio barorefletores. Mas então é isso. A fala, ela é resultado da sensação do nosso corpo, do movimento como eu estou fazendo. Eu não consigo falar de forma lenta e estar movimentando de forma rápida. É muito difícil. Então, dentro da fisiologia, quando a gente vai utilizar todo esse conceito de variabilidade de frequência cardíaca no consultório, no trato do paciente, naquele atleta de alto desempenho, a gente usa muitos termos: homeostase, que é aquele equilíbrio interno do corpo, a alostase, que é aquela resposta ao estresse, e a carga alostática. O que é a carga alostática? É aquela reação negativa que vai acumulando frente ao estresse ao longo de um tempo. Ou seja, é uma regulação ineficiente de respostas que vão acumulando. Pode ser durante uma semana, durante um mês. Por isso que os meus pacientes, eu costumo sempre fazer avaliação simpato-vagal, para ver como que está aquela carga alostática dele, aquela resposta ao estresse, aquela alostase, tá? E daí vem a teoria polivagal. Já deu 23 minutos, eu vou tentar agilizar um pouquinho mais para a gente chegar, para a gente falar mais da teoria polivagal. A teoria polivagal, ela que surgiu com o Dr. Porges, em torno de 1994. Tem até um livro que eu coloquei, quem quiser ler, recomendo, é muito legal. Ele é um psiquiatra. E aí, o que a teoria polivagal fala? Ele especifica 2 ramos funcionais distintos do vago. Né? O vago, para quem não sabe, é o 10º nervo craniano. E esses 2 ramos, ele vai servir para identificar a relação entre as experiências viscerais e do controle parasimpático, do coração, pulmão e trato digestivo. Então, a teoria polivagal, ela considera o quê? A interação entre
sistema nervoso simpático e parasimpático. E ele fala que não é só uma questão de equilíbrio, é uma questão de conexão, de ativação de outro, de um responder e o outro continuar, como se fosse de uma cumplicidade. Por quê? Quando a gente ativa o vago mielinizado, quando o nosso sistema nervoso percebe que a gente está seguro, ele permite uma autorregulação orgânica. Aí ele inibe a ativação simpática e, consequentemente, melhora a parasimpática. Então, por exemplo, se eu estou numa situação de assalto, a primeira reação minha é simpática. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É uma reação até... Eu não consigo pensar, organizar meu pensamento. Porque eu estou sob efeito, que é a ativação simpática, que ativa a minha amígdala, que eu começo a agir de forma não pensada, só emocional, só comportamental. Então eu não consigo pensar, organizar, pensar de forma lógica, tentar traçar estratégias de agir nesse momento de assalto de uma forma racional. Eu não consigo, porque o meu emocional foi muito alto. Eu estou ligada, eu estou tensa. Depois que passa esse momento, o meu parasimpático começa a ativar e vai inibindo o simpático, eu começo a ficar mais calma. A partir do momento que eu começo a ficar mais calma, não só em questão de frequência cardíaca, de coerência, mas sim no organismo como um todo, porque a frequência cardíaca e a validade vai afetar o corpo como um todo, então eu começo a pensar melhor. E aí, essa ativação parasimpática e a diminuição simpática, diminuição também da amígdala, começa a fazer que a ativação do meu pré-frontal ela vá aumentando. E com isso, melhora a minha função executiva, que é no pré-frontal. Ou seja, eu começo a melhorar a minha atenção, começo a prestar atenção em mais coisas, começo a organizar a minha reação. Ou seja, colocando em outras palavras, quando eu estou com a frequência cardíaca muito, muito alta e eu estou nervosa, eu não consigo pensar. Por quê? Porque eu não me sinto segura. Então, se eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, ou um lugar que eu acho um clima meio tenso, o meu sistema de alerta fica ativado. Sistema de alerta, eixo simpático. Então, eu começo a ficar assim, meu Deus, o que tem que estar aqui? O que está acontecendo? E eu não consigo nem prestar atenção nos detalhes, se tem um enfeite naquela parede, se alguém até falou comigo, às vezes eu posso não perceber, ou se tem alguém que eu conheço, eu posso não cumprimentar, porque minha ativação de alerta, de nervoso, está ativada em excesso. Agora, se eu chego num lugar onde eu me sinto tranquila, me sinto calma, eu me sinto segura, eu não tenho essa ativação do simpático em excesso. Então, eu tenho uma ativação maior do parasimpático. E aí, o fato de eu me sentir segura, eu começo a ter espaço para prestar atenção nas coisas. Espaço para começar a escolher aonde eu quero prestar atenção, o que eu quero fazer. Então, essa fundamentação da teoria polivagal. Quando eu estou tensa, eu não consigo prestar atenção nas coisas, eu não consigo me sentir segura, eu não consigo analisar uma situação. Quando eu estou calma, tranquila, eu me sinto segura, eu tenho espaço para ativar a atenção, raciocínio lógico, a execução do que eu quero fazer. Só que, como a gente falou anteriormente, em estratégia de enfrentamento, na teoria polivagal, existem 3 etapas dessa estratégia de resposta. Existe a imobilização. Então, voltando naquele exemplo, se alguém vem me assaltar, primeira coisa eu paro, eu não sei o que fazer. Meu corpo fica como se estivesse congelado. Então, essa é a etapa de imobilização, que é, fisiologicamente, a parte dorsal do nervo vago. A parte da mobilização é aonde eu começo a ter resposta em situações perigosas. É uma resposta, pode ser consciente ou inconsciente, mas no qual não tem domínio total, porque eu estou naquela ativação, eu ainda fui pega de surpresa, eu não estou me sentindo segura. Se eu não tenho segura, eu não tenho aquela tomada de decisão racional. E tem a parte do compromisso social. O que é isso? É a parte que vai envolver o sentimento de segurança e empatia. É assim, agora eu estou tranquila, agora eu posso absorver o que foi que aconteceu e qual que é uma atitude madura, conexa, objetiva,
racional que eu posso estar fazendo com relação àquilo que eu sofri. Então, são essas 3 etapas. Eu estou olhando de vez em quando o celular para ver se o professor Vitor está me falando que o tempo está acabando. Então, a teoria polivagal é justamente isso. Quando o nosso sistema nervoso percebe o perigo, ele vai ativar o eixo SAM e HPA e ele vai inibir o vago não mielinizado. Com isso, o nosso organismo... vai ficar tranquilo. Então, tá bom, professor Vitor. Ele vai preparando o organismo para aquela reação de luta, de fuga, de esquiva ativa, de uma reação que a gente poderia dizer que é reflexa. E não é uma reação tão consciente, planejada. O nosso nervo vago está ramificado por várias áreas do corpo. Isso sugere, por causa dessa fisiologia dele estar em várias áreas do corpo, seja subdiafragmático, seja laríngeo, seja facial, enfim, ele vai regular todo o nossa reação social por meio da expressão facial e vocalização, que é a comunicação. Então, para você ver, nesse slide a gente começa a ver esse organismo de luta, de fuga, é uma comunicação corporal. E a parte de vocalização e facial é aquela reação verbal. E aí, dentro da teoria, entra o modelo de integração neurovisceral. O que é essa reação neurovisceral? É quando a gente começa a envolver a parte cerebral também. Essa reação emocional, comportamental, que vai passar pelo pré-frontal. E o que acontece? Quando a gente reage a alguma situação e dá uma resposta positiva, a gente tem sucesso, a gente começa a envolver essa parte de alimentação entre o hipocampo, amígdala e hipotálamo, que é essa alça de alimentação direta, de feedback negativo, a memorização de algo que deu resultado ou não. Se dá resultado, a gente vai utilizar em outras vezes, que a gente fala que são comportamentos de comunicação assertiva. Se não deu resultado, entra como se fosse um trauma que vai atrapalhar a comunicação assertiva, que é o caso, às vezes, de pessoas terem medo de oratória, de gaguejar, porque elas já tiveram uma experiência negativa sobre aquela situação. Então, a teoria de Peirce, ele vai vir, recapitulando, o vago mielinizado inibe a ativação simpática para o coração, e aí com isso a gente consegue ter o melhor desempenho do pré-frontal, ou seja, uma função executiva inibitória efetiva. Já por outro lado, os agentes estressores, eles inibem o vago mielinizado, que tem prejuízo na atenção e no engajamento social, que é o que a gente chama, às vezes, de sequestro da amígdala. A gente não consegue pensar, o emocional está falando muito alto, e inibe o pré-frontal, né, essa atividade do pré-frontal. Então, a variabilidade, ela vai envolver o mecanismo barorreflexo e a arritmia sinusal. Tá. Aí, nesse momento, eu falo assim, por exemplo, a gente pega um ator que vai ter aquela estreia do teatro. Como é que ele vai transmitir a fala daquele personagem, se comunicar de forma tranquila, que todo mundo entenda, se o coração tiver tum, aquela frequência cardíaca super alta, e ele nervoso, que ele não consegue nem controlar aquela reação corporal. Como é que ele vai controlar aquela comunicação daquele personagem, que nem é ele? Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu falo para eles, naquela estreia, sente aquele coração batendo com aquela frequência cardíaca alta e respira devagar. De início, a respiração não vai ser devagar. A gente sabe que por ação barorreflexa, ela vai depois regulando e vai diminuindo, mas de início não. Então, uma coisa muito importante é a gente ter isso em mente. Se você tiver um momento de ansiedade, de estresse, você não vai ter frequência cardíaca alta? Vai. Vai ter a respiração ofegante? Vai. Por que a gente trabalha a variabilidade dentro do consultório? Para diminuir esse tempo de reação, esse tempo de organização, essa tomada do eu. Tipo, deixa eu me controlar e agir da forma como eu treinei, da forma que eu tenho segurança. É essa janela de excesso de ativação simpática para diminuição da ativação simpática, essa janela que a gente tem que diminuir
quando a gente vai trabalhar com variabilidade dentro do consultório. E uma coisa assim interessante quando a gente tem o início da ativação simpática, a gente utiliza a adrenalina, é aquele start daquela reação. A manutenção daquele estresse, daquela ansiedade, daquele nervoso é o cortisol. Por que isso é perigoso? Porque pode dar uma fadiga adrenal, né? Pode corromper esse equilíbrio como um todo. E essa fadiga adrenal, muitas vezes, ela vem em sintomas clínicos, somente na área da psicologia, como ansiedade, como transtorno estresse pós-traumático, como pânico. E isso vai gerando um ruído mental. Então, aquele paciente que tem aquele ruído mental, que fala, eu não consigo parar de pensar, ele está com excesso de cortisol. Só que assim, como algo normal, como se fosse um equilíbrio dele. Isso está errado. E isso vai influenciar esse ruído mental, como a gente fala que fica na cabeça, ele influencia aspectos neurológicos. Por quê? Porque assim, quando a gente inspira, tem ativação simpática. Quando a gente expira, é parasimpática, certo? Certo. Só que, quando a gente inspira e expira, essa relação da respiração, lá no ponto, não sei se vocês trabalham com neuro, mas tem na parte central do cérebro, a gente chama de CZ, que é onde a gente tem a produção de onda SMR, onda sensório-motora. E ela tem relação intrínseca com a respiração. Então, quando o ritmo sensório-motor ele aumenta, ritmo sensório-motor, a gente pode falar em frequência, tá? Ele é uma frequência, medida em hertz. Então, quando aumenta o ritmo sensório-motor, a variedade de frequência cardíaca, ela diminui na expiração. Então, o ritmo sensório-motor, ele tem a ver com relaxamento ao expirar. Então, se a gente tem essa alteração toda de ruído mental, de respiração, a gente começa a mexer com o ritmo cerebral, que é onde começa a surgir demandas cerebrais de cognição, de memória, desse ruído mental, que aí interfere no comportamental, consequentemente na comunicação. Se eu vou falar e não lembro o que eu quero falar, é um problema de memória, mas muitas vezes é por resultado de um momento de estresse, de alteração de todo esse eixo simpático parasimpático. E aí, peraí, vamos lá. Então, qual que é a tendência da aplicabilidade da variabilidade de frequência cardíaca no consultório? Você trabalhar com condicionamento operante. Vem lá de Skinner, que é com 1K e 2Ns, que eu já vi que tá errado. A gente vai começar a trabalhar a modelação desse comportamento, através de reforços positivos e negativos. Dando um exemplo disso, a gente começa a colocar agentes estressores para o paciente e ele tem que controlar aquela resposta cardíaca, aquela resposta de respiração. Ou seja, a gente vai diminuir aquela janela de adaptabilidade de enfrentamento ao estresse. Então, a comunicação, quando a gente fala, também envolve processos de aprendizagem. Porque quando o professor vai ensinar para um aluno, ele está utilizando da comunicação. Então, no mesmo momento que é importante ter ativação simpática para ter aquela tensão, aquela prontidão, o excesso de cortisol vai atrapalhar o pré-frontal. Que ele tem que ir memorizando aquela memória de trabalho, aquela atenção seletiva, as funções executivas. Então, como se fala, é uma integração entre os dois eixos. Um precisa do outro. Se eu tiver só o parasimpático ativado, talvez não tenha aquele assim, eu preciso prestar atenção. Aquela prontidão do foco, entendeu? E um detalhe interessante é que as pessoas que têm respiração oral ou mista, existem estudos que mostram que o respirador oral ele tem um déficit na atenção. E tem estudo que fala que eu não consegui achar ainda o artigo, porque esse dado eu obtive num congresso internacional. E aí, na hora, eu não consegui pegar qual artigo. Procuro, não acho, mas eu ainda vou, se eu achar, eu passo pro professor Vitor.
E aí, o que acontece? Ele vai falar que esse respirador oral que tem esse déficit de atenção, ele tem, em média, 30% a menos de coerência cardíaca do que um outro paciente com os mesmos dados, com o mesmo perfil de coerência, entendeu? Com o mesmo perfil de sujeito, idade, dados de saúde, ele tem 30% a menos de coerência. E o excesso da ativação simpática, ela atrapalha tanto a comunicação que ela tem uma contração muscular além do excesso, que começa a influenciar até a postura. Então, não existe aquele estudo do corpo fala, de você falar que você está feliz com a cabeça baixa? É muito difícil. Ou você falar que tá triste com a cabeça assim, todo. Por quê? Porque o corpo fala. Então, esse excesso de contração muscular, ele começa a afetar a postura, que também vai afetar a nossa comunicação. Então, quando a gente vai trabalhar essa variabilidade de frequência cardíaca no consultório e a comunicação, a gente vai trabalhar essa flexibilidade de recuperação desse equilíbrio, essa ativação do pré-frontal e adaptar essa reação de luta e fuga. Ou seja, a ativação vagal, a gente vai trabalhar para ela se autorregular e influenciar diretamente o funcionamento cognitivo. Ou seja, a gente vai querer ampliar essa escala de adaptabilidade, de enfrentamento ao estresse. E aí eu brinco, né, que essa janela de aprendizagem, ela está relacionada à coerência cardíaca, que consequentemente está relacionada à atenção. E às vezes eu brinco falando que o raciocínio, ele é cerebral e o sentir é cardíaco. Então aqui falando sobre o vago milenizado, que eu já tinha falado antes. Então, para quem trabalha com comunicação, principalmente com oratória, com profissionais de alta performance, até mesmo jogador de futebol. Por quê? Depois que ele tem aquela, vamos supor, aquele atleta que foi lá, perdeu aquele gol decisivo, naquele jogo decisivo. Quando ele sai, as redes televisivas estão esperando ele dar entrevista. Ele não pode ficar, ai meu Deus, eu acabei com o meu time, eu estou fracassada, acabei com a minha carreira. Não, ele tem que ter aquela flexibilidade de recuperar, se adaptar e falar, eu lamento muito por ter perdido aquela bola. E falar algo que seja positivo e sair para ir para os bastidores, né? Não é camarim, pro banheiro, enfim. Por quê? Porque ele tem que ter esse autocontrole. Então, o que acontece? Muitos atletas, eles não estavam conseguindo ter esse controle emocional. E não conseguiam nem pensar de forma lógica para colocar em prática aquela habilidade que eles são expertais, são referência. Então, por isso é muito importante trabalhar essa escala de adaptabilidade. E então eu falo que trabalhar com variabilidade de frequência cardíaca em comunicação é, às vezes, a gente trabalha com a tendência da variabilidade de frequência cardíaca. Ou seja, o quanto o seu corpo ele está pronto para enfrentar o estresse, a reagir e a continuar fazendo aquela função de forma efetiva. E, finalizando, aí estão os meus contatos, Facebook, Instagram, e-mail. Eu também tenho um grupo no Facebook, que é Biofeedback e Neurofeedback na Fonoaudiologia, onde eu apresento os dados de evidências científicas, artigos, que às vezes durante o meu estudo eu acho interessante, eu publico lá. E tem a Brainfono, que é onde eu publico dicas para pessoas mais leigas, para um povo para uma população que não tem o conhecimento técnico, tá bom? Agradeço muito, professor Vitor, pela oportunidade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que tenham gostado. Professora, obrigado, viu? Deixa só para ficar mais fácil para o pessoal ver, deixa eu tirar aqui. Ok. Professora, obrigado pela aula, viu? Obrigado que por você, a sua graduação ser na área de fonoaudiologia e com pós-doc em engenharia biomédica, isso ajuda bastante. Você confunde, né? Desculpa. Imagina. Isso já ajuda bastante a dar uma visão mais ampla voltada para fono, para aspecto de comunicação.
O professor Moacir Godoy, o professor, não sei se você conhece ele, é um professor amigo nosso que trabalha muito com a teoria polivagal, ele estuda muito a teoria do caos, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração imensa. Ele é uma pessoa que eu falo para todo mundo sobre ele, coisas boas dele. E ele fez uma pergunta aqui bem interessante, professor, que ajuda a gente a conversar um pouco. Ele falou: com o avanço da idade, a perda rápida e progressiva do parasimpático, reduzindo muito a variabilidade da frequência cardíaca. Aí, de acordo com a sua experiência, professora, qual que você considera o impacto disso sobre o comportamento emocional? O Porges explica isso? Será que ele explicaria? O Porges, ele vai fazendo uma conexão com a parte neurofisiológica. Você vai estudar a teoria de Porges, ele começa a falar dessas estratégias de enfrentamento, mas ele vai falar dessa ativação do eixo do hipocampo com o hipotálamo, ele vai falando sobre isso, esse feedback negativo. Sobre a variabilidade ir diminuindo, existe toda uma teoria que não é só a variabilidade que diminui com a idade. Se você for pegando o ritmo cerebral, ele também vai diminuindo. Para quem, eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas existem várias frequências de ritmo no cérebro. Então, por exemplo, o pico de alfa, ele também vai diminuindo com a idade. Inclusive, existe até alguns indícios, não são considerados como biomarcadores, mas são alguns indícios de Parkinson, de Alzheimer, dessa alteração de ritmo, de frequência cardíaca, de frequência cerebral. E automaticamente, como o cérebro tem uma conexão direta com o coração, né? Existe toda uma neurofisiologia por isso. Então, a gente acredita que existe sim um conjunto, vai diminuindo tudo como um todo. Fui clara ou não? Sim, foi. Foi esse tópico que o professor abordou aqui, eu acho que é bem interessante, porque nós podemos imaginar, conforme a pessoa vai envelhecendo, o parasimpático vai, a função parasimpática vai envelhecendo. Será que isso consegue influenciar uma ordem? Será que o idoso, por exemplo, tem uma dificuldade para se comunicar do que é um jovem? A gente pode. Eu não cheguei a ver nenhum artigo, professora, sobre isso, fazendo alguma comparação. Mas aí nós podemos ver que aumenta a vulnerabilidade para um idoso sofrer Alzheimer, ansiedade, depressão. Aí eu acredito que o parasimpático é uma parte que influencia, sim. Eu não sei se seria tanto só o parasimpático, mas a gente tem que pensar também a função biológica. Eu sempre explico para os alunos, desculpa, doutor Moacir, se eu vou explicar de uma forma bem informal, mas eu acho que sempre dá resultado. Eu falo assim, que a pessoa idosa como um todo, ela vai perdendo a elasticidade até de alongamento, de todo o sistema biológico dela. Então, eu acho que a função simpática, a função parasimpática, ela vai diminuindo justamente até pela perda de elasticidades que tem dessa veia, dessa artéria. Então, o que acontece? Eu falo que quando a gente é novo, a gente é tipo aquela mangueira de borracha, sabe aquela novinha? Que o jato de água aumenta, aí aumenta e a pressão continua a mesma. Com o tempo, é como se a gente fosse virando uma mangueira de cano de PVC. A pressão da água aumenta, mas a gente não consegue regularizar aquela pressão, entendeu? Então eu falo que o organismo como um todo ele sofre, não é só ativação parasimpática. A mesma coisa na parte neural. A gente também vê muito isso. Essa falta dessa adaptação. Na comunicação também, a gente começa a ver a parte a expressão facial muda, até mesmo por causa da perda de massa muscular. Então, se a gente fazer só assim, e já transmite alegria, quando o idoso vai fazer assim, ele tem uma ativação de compensação de musculatura, e ao mesmo tempo ele tem aquela emocional de não querer mostrar a parte intraoral. Também tem isso. Então, tem esse impacto tanto motor quanto psicológico na comunicação do idoso, sim. Da pessoa vai ficando mais velha. Até uma insegurança. Tem outra coisa interessante, que eu já conversei com o professor Moacir, e professor, se quiser escrever alguma coisa, fica à vontade aí, tá, para complementar outra pergunta.
O professor Moacir, ele estava na minha banca de livre docência, ele fez uma pergunta que me fez refletir bastante, uma coisa que eu nunca pensava bastante. O que será que vem antes? A doença ou a disfunção autonômica? Será que é a doença que gera uma disfunção autonômica, que vai muito para a medicina ocidental? Ou será que é a disfunção autonômica que gera uma doença, que parte mais uma coisa relacionada com a medicina oriental? Aí eu paro para pensar, é verdade, uma pessoa, ela corta o braço, tem uma ferida, se ela tiver um sistema imunológico que é regulado pelo parasimpático funcionando bem, ela vai ter uma probabilidade baixa de ter um pior progresso de infecção, de alguma coisa. Uhum. E se ela tem um parasimpático trabalhando, um parasimpático comprometido, vai aumentar a chance dela ter algum problema de infecção, ou até de coagulação. Se bem que eu não cheguei a ver ainda se tem alguma relação do parasimpático com alguma coagulopatia. Eu nunca cheguei a ver isso. Eu vou até fazer a busca no Medline depois. Doutor, eu tenho alguns dados, não são com parametrização como evidência científica, tá? Então, no consultório, às vezes eu trabalho com um profissional da voz, principalmente professor, que tem a queixa de edema, de prega vocal, que tem tudo isso. Então, às vezes eu utilizo o laser Lib, que ele faz a parte de regularização sistêmica. Não sei se você que a gente coloca na radial, e aí essa geração de energia melhora a função ATP, oxigenação, né? Então a gente trabalha com essa via sistêmica e junto eu trabalho a variabilidade de frequência cardíaca para melhorar esse autoimune dele, porque muitas vezes tem professor que dá aula à noite e aí a hora que sai com aquela prega vocal toda quente, por ter utilizado durante a aula, sai naquele ar gelado, né, de quando sai da escola, tudo isso mexe com a imunidade. E eu tenho tido grandes resultados, mas como eu disse, é uma evidência, é um achado clínico, não é de científico, entendeu? Não tem ainda toda a parametrização. Sim, é. Aí eu penso em questão de doença congênita. Eu fui banca de uma tese que era sobre atresia das vias biliares, né? Uma doença congênita que o feto tem. Será que naquele momento do feto, o sistema nervoso autônomo consegue ter alguma influência? Consegue ter algo? Ele está em amadurecimento ainda. Aí, no caso das doenças congênitas, é difícil explicar que a disfunção autonômica que gera a doença, né? Aí seria uma coisa, uma exceção também, não sei. Mas é uma coisa bem legal. De congênita eu não vi nada. Eu já vi mais na parte de demência, né? De demência já tem alguns estudos. Mas de congênita realmente não, desconheço. Sim. Beleza. Professora, obrigado, viu, pela participação, por ter se dedicado esse tempo para organizar uns slides. Foi muito legal a sua aula. O jeito que você fala, eu acho que é bem compreensível para quem não é da área, para a pessoa que está vindo, que está inscrito no canal e quer entender um pouco por questão de aprendizado mesmo, outra área. É legal para eles entenderem de uma forma bem compreensível. Os termos que você falou ajudam tanto o pessoal da graduação, da pós-graduação que trabalha com isso, e eu também considero que é compreensível para aquelas pessoas que trabalham ou estudam em outra área. Obrigado, Felipe. Parabéns, professor Moacir está reforçando parabéns. Parabéns pela aula, foi muito boa a palestra. Obrigada. Espero ter atingido o objetivo seu. Você fosse, eu queria uma aula que explicasse a teoria polivagal de um modo bem dinâmico. Espero ter conseguido. E eu tenho realmente isso. Eu não uso só termos técnicos, porque eu não tenho só a minha vida acadêmica. Eu tenho a atividade clínica. Então, acaba que junta os dois. Então, quem esperava uma aula totalmente teórica, com termos, né, científicos, eu acabo utilizando os termos mais simples mesmos, que é para facilitar a comunicação, o entendimento. Obrigada, Cristian. Obrigada, Moacir. Obrigada, professor Vitor, pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Obrigado você. Só para finalizar, caso alguém esteja vendo esse vídeo depois de ser transmitido ao vivo, pode fazer algumas perguntas que a gente responde depois, tá? Isso, terei o maior prazer. Obrigado. Pessoal, um abraço, Renata. Obrigado, viu? Obrigada. Boa semana a todos. Você também.